E aí nós temos então a grande encrenca dessa fonte, né, que todo mundo se perde, que é os circuitos de proteção. Então essa visão que nós estamos tendo agora aí é o circuito de proteção. Analisando aqui o datasheet do circuito integrado 3525, K3525 ou SG3525, né? A gente observa aqui no pino 10 dele existe uma função chamada shutdown. E internamente ao pino 10 nós temos um transistor NPN, ao qual seu coletor está conectado diretamente ao pino 8, que é o soft starter, né? E o emissor é um resistor de 5K para a terra. Então, de acordo com esse circuito aqui, como eu tenho uma configuração de emissor comum, né? Quer dizer que quando eu tiver uma tensão no pino 10, eu vou polarizar esse transistor e ele vai jogar em direção à terra, vai colocar esse resistor de 5K, né, nesta linha de soft starter. Isto é, quando eu tiver uma tensão no pino 10, ele vai desabilitar a fonte. E que tensão é essa? Bom, consultando o datasheet do componente, ele traz essa informação aqui, ó, shutdown input corrente V shutdown igual a 2,5 volts. Então, se essa tensão estiver acima de 2,5 volts, o componente entra em proteção. Ele entra no modo de proteção e desabilita todo o seu funcionamento interno. Então, se a gente pegar aqui voltar aqui no esquema, observe que o pino 10, que é o shutdown, ele vai no pino 3, que é a saída do 555. Então, qualquer proteção que possivelmente seja acionada, ela vai atuar sobre o 555, e esse por sua vez vai mandar essa atuação nesse comando, né, para o pino 10. Então, em condições normais, a tensão no pino 10 é 0 volt, e quando ela está acima de 2,5 volts, a proteção é ativada. Mas para a gente entender melhor como funcionam as proteções em si, vamos separar em várias partes, né? Vamos começar com o 555. Então, aqui para a gente entender um pouco melhor o funcionamento da proteção desse amplificador, eu diria que o coração dela, no caso, é em cima desse 555, ok? Então, para a gente entender um pouco melhor o funcionamento desse circuito, eu redesenhei ele aqui no Proteus. É o mesmo esquema que está lá no original, porém de uma forma diferente que está aqui no Proteus, mas é o mesmo circuito, ok? Então, a gente sabe que toda vez que esta linha Prot-In for a 0 volt, a proteção é ativada. Então eu coloquei aqui um LED, um resistor para limitar a corrente, apenas para sinalizar quando a tensão no pino 3, que é a saída da proteção, é ativada. Então toda vez que essa tensão for a 5 volts, é acionado o shutdown lá no KA3525. Essa chave ON aqui também não tem, ela representa a chave geral. Então quando eu ligo o amplificador, a chave Power, né, eu estou alimentando o KA3525 e ele libera a tensão de VRF, que vai alimentar o 555. Então é apenas para simular o funcionamento daquele circuito. Então, se a gente lembrar, toda vez que a gente liga o amplificador, ele não liga de imediato, ele dá um tempinho e aí bate um relé, né, e libera as proteções e aí ele funciona. Então esse tempinho quem dá é o 555. Então, só para a gente entender, eu vou rodar a simulação aqui. Observe que eu tenho 0 volt na base do transistor aqui. Essa tensão ela vai direto ao pino 2, que é a entrada da proteção em si, e aqui a saída está em 0. Então nessa condição aqui, nesse exato momento, o equipamento estaria funcionando, mas eu não apertei a chave Power ainda, né? Então quando eu apertar o Power, o que vai acontecer? Ele vai vir com a proteção ativada, isto é, ele vai manter o threshold ativado para que ocorra a carga dos capacitores e aquela coisa toda do que é necessário. E após o tempo de carga desse capacitor, que é o C18, a gente vai poder observar isso nesse voltímetro, ele libera então a proteção. Vamos ver como é que funciona. Vou dar um ON aqui. Ó, vem com a proteção ativada. E aí conta os segundos e desliga. Isto é, começou com tensão alta, passou alguns segundos e foi para tensão baixa e a fonte foi liberada. Agora, caso alguma proteção
seja ativada, o restante do circuito seja ativado, a tensão de 5 volts que está presente aqui, ó, no pino 2 do CI, que é a mesma da base do transistor Q1 aqui, ela vai ir para zero. Nesse momento a proteção vai ser ativada e o LED vai acender, isto é, eu vou jogar uma tensão de 5 volts lá para o pino test hold do K3525. Então vamos simular aqui. Ó, ativou a proteção, alguma coisa aconteceu. Houve então aqui a ativação do pino 2. Esse transistor nada mais é do que um lat, né? Ele garante que essa proteção fique ativada enquanto tiver 0 volt aqui. Então ele tem um divisor aqui de tensão alimentando o capacitor e ele acaba diminuindo essa corrente em cima do capacitor. Ele é apenas para garantir que não ocorra o desativamento, vamos dizer assim, acidental, né? Então a proteção está ativada. Aí digamos que essa proteção voltou ao normal. Ele não volta de imediato, ele dá um tempo, que é o tempo de descarga do capacitor, carga melhor do capacitor, e aí sim libera. Então eu vou simular aqui agora que a proteção foi sanada, ok? Aconteceu alguma coisa intermitente e voltou ao normal. Então desativou, ocorre a carga do capacitor e aí volta a funcionar o amplificador. E aí o circuito aciona novamente, porque a proteção não foi consertada ainda, né? Mas vejam que é apenas um timer, né? Então conforme eu ligo e desligo aqui, ocorre o ativamento ou desativamento dessa proteção. E o mesmo vale para o power on, né? Então quando eu ligo, vem ligada a proteção, desativa a proteção, o aparelho entra em funcionamento normal. Se alguma proteção for ativada, imediatamente é enviada uma tensão de 5 volts para o threshold e a fonte desliga. Então esse circuitinho, todas as proteções que tem na fonte, nesse amplificador, vai cair em cima desse circuito, vai vir aqui no pino 2 do 555, que é essa linha aqui, ó, essa linha do pino 2 aqui. Todas as proteções elas vão acabar chegando nessa linha aqui. Então esse seria o princípio para a gente analisar qualquer defeito, ver se está ocorrendo esse acionamento da linha do pino 2, né? Para descartar um defeito do próprio 555 ou do K3525. Mas isso é na parte de análise de defeito que a gente vai ver. Mas então esse é o funcionamento desse circuitinho. Ele é bastante simples, bem engenhoso, né? Uma coisa, usar um circuito bastante comum aqui, que é o 555, a gente conhece ele aí de anos da eletrônica, e os caras utilizaram ele de uma maneira inteligente aqui, ok? Então agora na sequência vamos dar uma olhada nas proteções então que vão atuar em cima deste circuito. Agora que a gente já viu como funciona o acionamento em cima do K3525 e o funcionamento do circuito composto pelo NE555, né? Vamos analisar os circuitos de proteção em si. Então aqui a gente tem algumas dessas proteções. Então nós temos a proteção que está monitorando o sinal VH, que é a tensão retificada na ponte retificadora. Nós temos a proteção OCP, que é a proteção de sobrecorrente da fonte. Nós temos a proteção VAC, que monitora a tensão AC, que está sendo o amplificador ligado na rede elétrica. Então a primeira proteção que a gente tem é a proteção HV. Vamos observar o circuito primeiro aqui, que está com as tensões. Então em condições normais nós temos essas tensões nesse circuito. Então observe que a entrada inversora ela recebe a tensão de referência que é 5 volts, que vem lá do K3525. Nessa condição, a tensão HV, que vai entrar aqui por esse divisor resistivo, resultará numa tensão de 6.3 volts na entrada não inversora. Desta forma, então a saída do comparador sempre vai estar em nível alto. Se por algum motivo a tensão retificada lá na ponte retificadora ela cair abaixo de 260 volts, a tensão então aqui na entrada não inversora vai ser menor do que a entrada inversora. Desta forma então a tensão na saída do pino aqui do comparador ela cai. Essa tensão caindo ela vai atuar sobre o pino 2 do 6555 e a fonte é desarmada. Então esse é o funcionamento desse circuitinho, que é a proteção HV. A próxima proteção então é a proteção VAC. A proteção HV
monitora a rede elétrica, a tensão retificada, né, para o caso dela cair, enquanto que a proteção VAC monitora a tensão da rede elétrica caso ela subir. Vamos começar novamente observando o circuito aqui de baixo. Então, observem que em condições normais a entrada inversora tem uma tensão menor que a entrada não inversora. Desta forma, então, eu vou ter sempre uma tensão de 5 volts na saída do comparador. Se a tensão da rede elétrica ficar acima de 250 volts, a tensão no pino da porta inversora ela vai ser maior do que a não inversora. Desta forma, derrubando a tensão de 5 volts, que vai atuar lá no pino 2 do 555, desarmando a fonte. Então, esta proteção ela monitora a rede elétrica caso a tensão suba, enquanto que a proteção HV monitora a tensão da rede elétrica caso ela baixe. Então, essas duas proteções trabalham em conjunto. Tanto é que, se a gente for observar, esse comparador compara tanto essa tensão VAC com a tensão HV, que vem lá do mesmo divisor resistivo. Ó. Então, esse é o funcionamento da proteção VAC. Então, dando sequência, nós temos as proteções DCP e a proteção por temperatura. Vamos começar com a DCP. A proteção DCP ela irá detectar caso apareça, né, uma tensão DC numa das saídas de algum dos amplificadores, tanto no canal A quanto no canal B, né? Então essa detecção é feita por esse pequeno circuitinho aqui. Então caso apareça uma tensão DC ou no Alt A ou no Alt B, vai provocar o acionamento desse LAT. E esse LAT, por sua vez, quando conduzir, vai fazer com que a tensão nesse ponto desse chamado DCP caia a zero e fica travado porque nós temos um LAT de transistores aqui. Então essa tensão caindo a zero ela vai atuar aqui nesse fotoacoplador. Então tanto faz se for do canal A ou do canal B, esses dois pontos estão interligados e eles vão ser interligados lá nessa entrada DCP aqui do IC6, que é esse fotoacoplador. Dessa forma, o diodo aqui interno, o LED interno do fotoacoplador vai acender, polarizando a base do transistor interno, que vai fazer com que a tensão de referência seja transferida para o coletor, para o emissor, né? Passando então pelo diodo D89 e indo para esse outro ponto chamado DCPA. Esse DCPA, por sua vez, vai atuar aqui nesse SCR aqui, que é o T16. Ele vai então receber uma tensão aqui na porta dele aqui, que ele vai fechar então, fazendo com que a tensão neste ponto, nesta linha do D90 seja aterrada, que aqui é terra. E essa linha D90 é o pino 2 do nosso 555, acionando então a proteção. Então vejam que esses circuitos estão relacionados. Então nós estamos lá na página do amplificador, a proteção DCP. Na página da fonte nós temos então o circuito que faz o condicionamento de sinal, né? Que aqui nós temos um sinal que está no secundário, enquanto que aqui nós temos no primário. Por isso a gente tem esse fotoacoplador para isolar aqui. E aí, por sua vez, então vai acionar esse pequeno SCR que vai fazer o acionamento da proteção lá no pino 2 do 555. Esta é a proteção DCP. A próxima proteção então é a proteção térmica. Então a proteção térmica ela é monitorada pelo IC28, que é um LM35. O IC34 aqui ele está polarizado da seguinte maneira. Observem que o pino 5 está ligado à tensão de referência. Então o pino 5 está com potencial mais alto do que o pino 6. Existe um divisor de resistivos aqui, ó, R263 e R264. Quando a temperatura atinge um determinado valor, a tensão no pino 6 se torna maior do que a tensão no pino 5. Dessa forma, fazendo com que a tensão no pino 7 caia, ativando então o circuito de proteção
que está na linha aqui ligada ao D94. Observe que aqui nós temos a base do T4, que é a mesma linha do pino 2, né, do 555, que é a nossa linha principal de monitoramento da proteção. Então, em condições normais, a tensão no pino 6 é menor do que a tensão no pino 5. Desta forma, a saída do pino 7 está em nível alto. Se a temperatura se elevar demais, até um determinado valor específico, a tensão no pino 6 se torna maior que a tensão no pino 5, derrubando a tensão no pino 7, ativando então a proteção. Esse é o funcionamento dessa proteção térmica que contém na placa do amplificador. A próxima proteção então é a proteção de limiter. Então vamos observar o seguinte: aqui nesta parte superior aqui direita nós temos a saída do pulso, né, do nosso half bridge, que vai para o transformador principal. Dentro dessa linha a gente tem um pequeno transformador, que é o TR2. Esse transformador vai monitorar então a corrente que estará passando aqui por esta secção, por esse caminho, né? Então a corrente que passa pelo primário do transformador principal também passa pelo primário desse TR2. Isso vai provocar então uma indução no secundário desse pequeno transformador, gerando uma tensão retificada por esses 4 diodos. Essa tensão, por sua vez, ela é então aplicada em cima desses 2 resistores de 100 ohms. E o resultante disso é uma tensão que vai ser enviada para o pino 9 do comparador aqui embaixo. Essa tensão aqui, que vai chegar na entrada não inversora, é comparada com a tensão na entrada inversora. A entrada inversora, por sua vez, em condições normais, possui 2,5 volts. Caso ocorra uma situação de clipping, isto é, o sinal na saída do amplificador fique ceifado, indica um excesso de consumo. Esse pequeno pico de clipping, esse excesso de consumo momentâneo, vai provocar uma maior tensão induzida aqui nesse transformadorzinho TR2, e essa tensão vai ser detectada por esse circuito. Então, se essa tensão detectada for superior a 2,5 volts, a tensão na saída desse comparador se torna alta, e essa tensão mais alta vai ser enviada para o circuito de limiter, né? Então observe que essa proteção ela não atua sobre o 555. Até eu destaquei em verde aqui a linha que vai para o pino 2555, que não está ligada nela. Ela está ligada no circuito de limiter. Então, para que ocorra a compressão do sinal de áudio, né, para evitar diminuir esse clipping, esse consumo momentâneo, existe esse pequeno circuito. Então, neste caso aqui, quando ocorre o clipping, é detectado pelo consumo da fonte, né, e vai atuar lá no limiter dos amplificadores, que vai reduzir o ganho do sinal de áudio para tentar compensar essa diferença. A próxima proteção é a proteção OCP, que é a proteção sobrecorrente, Over Current Protection. Então, caso ocorra um excesso de consumo do equipamento, né, primeiramente, então, vai ocorrer o acionamento do circuito de proteção limiter, como a gente viu anteriormente. Mas caso a corrente continue aumentando ou não resolva esse aumento de consumo, vai acontecer o seguinte: então, a mesma tensão que está sendo enviada lá para o comparador IC3D também é enviada para o IC3C. Através de um divisor resistivo, essa tensão chega no pino 10, que é a porta inversora desse comparador. Então observem que na porta não inversora a gente está recebendo 5 volts, que é a tensão de referência do primário da fonte, que vem lá do KA3525. Então, caso ocorra um excesso severo de consumo, né, um consumo realmente excessivo e por um tempo maior, esse pico de consumo então vai gerar uma diferença de potencial em cima do R39 e do R40, e essa tensão vai passar por esse divisor resistivo e vai ser enviada aqui ao pino 10 do IC3C. Se essa tensão for superior aos 5 volts de referência, a tensão no pino 13 então vai cair, fazendo
o shutdown aqui, ó, né? Que é lá o pino 2 do 555, que vai desarmar por sua vez o K3525, desarmando a fonte. Então esse circuito faz o monitoramento de sobrecorrente da fonte de alimentação. Tudo baseado nesse transformadorzinho TR2, cuja o sinal gerado aqui pela nossa half bridge, que ingera o transformador, passa por dentro dele. Então essa é a nossa proteção de sobrecorrente. Então essa foi a análise aí da fonte de alimentação do amplificador NU3000. Lembrando que vale para o 1000, vale para o 1000 DSP, para o 3000 DSP, cujos circuitos das fontes e as proteções são praticamente os mesmos. Ok? Então até a próxima aula aí, muito obrigado.